live um convidado e uma convidada, o Alexandre Batista e a Rita Mota. Os dois são diretores do Sindicato dos Bancários do Rio, funcionários do Banco do Brasil, e eu queria conversar com os dois para eles falarem um pouco dessa situação do Banco do Brasil, de dilapidação que está sendo feito, como está sendo feito com a Petrobras, como está sendo feito com os Correios, como está sendo feito com várias empresas públicas que são estratégicas, são empresas que têm como garantir, né, algum tipo de defesa contra esses grupos que nos dominam e nos destroem, como, por exemplo, o sistema financeiro. Então, eu queria que a Rita e o Alexandre, primeiro, bem-vindos aqui, né? Bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso encontro, e que vocês falassem um pouco do que está acontecendo no Banco do Brasil. Meu abraço, queridas companheiras, querido companheiro Alexandre, querida companheira Rita. Obrigado, Vicentinho. Bom dia. Eu vou ser menos cavalheiro aqui, mas eu preciso passar depois para a Rita, então eu vou começar. Primeiro, queria agradecer, Eduardo, pelo espaço, dizer que é um prazer para a gente estar aqui na tua live, pela amplitude que ela tem, pela defesa que você faz, né, dos nossos ideais e da nossa forma de pensar. Agradecer o Vicentinho também, dizer que é muito importante contar com a ajuda de parlamentares como você e os demais que, com certeza, estarão nessa luta conosco. Então, um dos principais objetivos é trazer aqui o óbvio que todos já conhecem, o ataque não só aos bancos públicos, né, Banco do Brasil e Caixa Econômica, como a todos os entes públicos que estão sob ataque nesse momento. A gente costuma dizer que voto tem consequência, infelizmente é isso que a gente está vendo acontecer. O Banco do Brasil é uma instituição de 212 anos, Caixa Econômica que completou 160 anos agora, e sistematicamente estão sofrendo ataques, e não é invenção aquela teoria da conspiração, a reunião ministerial fatídica que o Guedes falou que tinha que vender, aquele palavrão, o Banco do Brasil logo se livrar, não deixa dúvidas dos reais interesses desse desgoverno que nós estamos enfrentando. Eu queria trazer uma coisa que é muito clara, mas que passa desapercebido para as pessoas, a importância do Banco do Brasil como um banco público, um banco de fomento da pequena economia, das pequenas cidades, dos municípios onde nenhum banco tem interesse em estar lá fomentando a agricultura, o pequeno empresário, e o Banco do Brasil cumpre esse papel. Eu sou funcionário do banco há 35 anos, desses 35 anos, 12 no mercado financeiro, viu, Eduardo? Então, eu conheço um pouco do que você vem falando sempre, das dores de servir a esse Deus mercado, né? Então, esse plano de reestruturação, que na verdade é mais uma peça do desmonte do banco, vem trazendo repercussões nefastas para todo o funcionalismo e vai trazer também para a população brasileira, porque trata de diminuir bastante o quadro de funcionários, estima-se pelo menos 5 mil a 7 mil funcionários a menos, está atingindo uma série de famílias dos funcionários, porque vão ter realocações em municípios que só existe uma agência e vai ser fechada, existe um foco em agências de locais que tem pouca representatividade na cabeça deles, que não pensam na periferia como um todo, então vão fechar agências tipo Rocinha aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, existe um ataque claro de desmonte, de fatiamento do banco, foram feitos desfazendo algumas subsidiárias para facilitar isso, venda de prédios, enfim. O banco está no caminho, na trilha que a gente conhece, para todo o preparo para uma venda daqui a pouco. E a Rita Mota, que é a nossa representante na comissão de empresa, esteve mais a fundo discutindo alguns assuntos juridicamente a nível nacional, e eu tenho certeza que ela pode complementar o que eu tenho falado aqui, para que a gente possa contar com a divulgação de todos, que a gente possa contar com os parlamentares, viu, Vicentinho? Fazendo aquela pressão que a gente precisa para que essas coisas possam ser revertidas e que a gente consiga fazer que o funcionalismo do Banco do Brasil, que constituiu essa instituição de 212 anos, seja respeitado, não só como brasileiro, mas como quem deu sangue por essa instituição que tanto benefício traz a toda a população. Rita, por favor. Bom dia, é um prazer imenso ter essa oportunidade de estar falando aqui. É um prazer imenso, vocês dois, eu sou admiradora de ambos, Vicentinho há mais tempo, né? E foi muito bom esse espaço aqui para a gente poder falar um pouco do que está acontecendo com essa reestruturação no Banco do Brasil.
O Alexandre me antecedeu falando do quadro geral e do banco como instituição pública e o valor que tem, né, para a sociedade, para o país. E eu vou falar um pouco do nosso olhar, enquanto sindicato, que a gente consegue ver o que está acontecendo dentro do Banco do Brasil, com os funcionários, que essa é também a nossa grande preocupação. Porque as manchetes saem da demissão de 5 mil funcionários, né? Esse é o objetivo do plano. São 2 planos, os planos são voluntários, que têm características diferentes para atingir públicos diferentes, né, dentro do Banco do Brasil. Isso já aconteceu de outras vezes. Por incrível que pareça, boa parte dos funcionários quer sair do banco, quer se aposentar e quer sair desse universo, desse ambiente de tanta pressão por meta e cobrança, e todo dia ter várias cobranças diárias de meta que aparentemente nunca são superadas. É uma pressão psicológica muito grande e constante. E eu digo para os colegas, eu sempre comento, que no Banco do Brasil a remuneração ela tem uma formação que é um salário base, né, que é o do escriturário, e a comissão, dependendo do nível de responsabilidade da função que o funcionário está exercendo. Sendo que 70% dos funcionários são comissionados. O salário básico ele é relativamente baixo, né? Então, é diferente daquilo que foi lá no passado, que o funcionário entrava no Banco do Brasil e estava ganhando bem, já podia comprar um carrinho no ano e tal. Não, é diferente disso, né? Então, o que acontece? Num processo de reestruturação, tem a diminuição do quadro funcional, mas tem a reestruturação da organização. Essa reestruturação, ela fecha a agência, fecha a dependência e ela corta funções. Então, por exemplo, vamos ter centenas de agências fechadas. Então, centenas de vagas de gerente não vão existir mais, né? Então, se essas pessoas não tiverem condição de aderir ao programa, né, gerente geral, gerência média, analista, assistente, eles vão perder a sua função. Eu faço um paralelo, eu expliquei essa semana aí para uns colegas que são da Marinha, que são militares, que não entendem nada de como funciona dentro do Brasil, eu acho que no Banco do Brasil, e grande parte também não entende. Eu fiz um paralelo com carreira militar, né? Então, assim, entra marinheiro, né, e vai subindo, né? Sargento, suboficial, sendo que pode passar para oficial, né? Aí vai tenente, capitão, comandante. Então, vai seguindo a carreira, só que num dado momento, quando tem uma reestruturação e acaba aquela vaga, ele volta a ser marinheiro, com um salário de marinheiro, né? Esse paralelo eu acho que é fácil das pessoas entenderem. Então, é tipo assim, você está no meio do jogo, joga o dado, cai na casa X, aí lá está escrito, volte para a casa 1. Então, faz-se a carreira ao longo dos anos, né, com todo o investimento que é necessário, porque tem processo seletivo, tem uma competitividade interna para assumir os cargos comissionados, e aí a pessoa, no belo dia, alguém dá uma canetada e fala assim, ó, o cargo não existe mais, e aí volte para casa 1. E isso é uma perda muito grande no salário das pessoas. As pessoas, elas vão construindo suas carreiras e vão se adequando, dentro de um padrão de classe média, a um patamar melhor, né? A ter um nível de vida melhor, a ter uma escola melhor para os filhos, o curso de inglês e tal. E, de repente, assim, corta na canetada. Então, além do processo em si, do enxugamento, de ter uma sobrecarga para quem fica, etc., né? E sair nesses 5 mil, sai muito conhecimento e experiência, né, dos funcionários ao longo da carreira. Ele vai embora com o funcionário, isso não fica, né? E isso impacta o atendimento, uma série de coisas. Mas esse funcionário que fica, ele tem que procurar emprego dentro do Banco do Brasil. Ele sai louco, que nem um alucinado concorrendo, e não tem nenhuma reestruturação que essa conta feche. Então, vai ter menos cargo comissionado, né? Menos funções, e ele vai ter que sair correndo atrás. Isso aconteceu em 2016, né? Logo que depois do golpe teve uma grande reestruturação, e tem colegas que até hoje estão na casa 1, né? Pessoas já com 20 e tantos anos de carreira dentro do Banco do Brasil que estavam em cargo de gestão. Então, assim, é muito perverso o sistema dentro do Banco do Brasil. Então, assim, e isso é importante que as pessoas entendam também, porque, assim, para as pessoas que saem pode ser um alívio. Óbvio que algumas vão estar nessa situação que eu falei, e aí elas vão analisar, bom, eu não tenho tempo suficiente, eu vou ter uma perda na aposentadoria e tal, na complementação, mas é melhor eu sair agora, porque senão eu vou ter que voltar para casa 1, eu não estava planejando, mas é o jeito. Então, assim,
é uma perda menor, ainda que tenha perda. Para alguns não, estão na condição de aposentar, e para eles até já era algo programado e satisfaz. Mas é isso que é importante que as pessoas entendam. Tem uma política de remuneração perversa, que esse ganho de eficiência operacional, que é divulgado, na verdade, quem paga é o funcionário do banco, porque ele vai ter reduzido o seu salário, né? Esse é o grande impacto para os funcionários, né? A reestruturação mexe com a remuneração e boa parte vai ter que voltar para casa 1, às vezes volta para casa 3, mas tem redução. E, aliás, eu vou complementar. E tem o sistema é tão perverso que o funcionário ele tem que optar por isso. Para ele não ir para casa 1, ele opta para ir para casa 3, né? Sendo que ele já está lá na casa 25. Né? Então, não fica registrado que foi tirado dele aquela condição, porque ele optou por uma condição inferior para ele não ficar lá na casa 1. Perfeito, Rita. É que nosso tempo é curtíssimo, mas duas coisas para complementar bem rapidamente. A primeira é a seguinte: o reflexo disso para a população. Uma das partes mais atingidas dessa reestruturação são justamente os caixas, porque o banco entende que com essa automação todo cliente não necessita mais ir ao caixa, é uma coisa de menor importância, vão ter bem reduzidos. Então, a gente está falando num número imenso de pessoas que acordaram segunda-feira, que tinham a sua comissão de caixa do Banco do Brasil e deixaram de ter. Esse é o impacto para o lado do funcionário. Para o lado da população, eles vão ter que começar a buscar vias alternativas, porque cada vez menos vão ter nas agências do Banco do Brasil a oportunidade de ir ao caixa e efetuar as suas transações bancárias. Esse é o primeiro grande dilema. E o segundo, para chamar a atenção, que é a desumanidade com a população e com os funcionários do Banco do Brasil, está fazendo tudo isso em plena pandemia, quando as pessoas estão mais necessitadas de atendimento, os funcionários estão passando por problemas de saúde, quer seja consigo mesmo ou com pessoas na sua residência, e esse projeto nefasto desse governo não leva nada disso em consideração. Né? Perfeito, Alexandre. E eu ainda adicionaria que o caixa ele é uma porta de entrada, muitas vezes, para a pessoa começar a aprender. Algumas das melhores pessoas que eu tive trabalhando conosco na corretora de valores, quando eu trabalhava, eram pessoas que tinham passado pelos caixas dos bancos, porque eles sabiam como tudo funcionava, é o cara que resolvia problema, é a menina que sabia como é que ele cuidava as coisas. Então, assim, esse aprendizado não se joga fora. Muitas vezes você tem cargos que são muito importantes para o processo de aprendizado das pessoas. Deputado, hoje eu estou com o tempo super apertado mesmo, eu deixo para o senhor fazer suas considerações finais, agradecendo a Rita, ao Alexandre, peço que as pessoas possam se envolver com essa questão do Banco do Brasil. É importantíssimo as pessoas poderem, enfim, ajudar a proteger esse patrimônio, que é um patrimônio de todos mesmo. Aqueles caras que ficam ganhando salário gigante, não sei o quê. Meus amigos, deixa eu só te contar uma história. Para começar, é o seguinte, tem muita coisa, o Banco do Brasil tem 220 anos, né? Que ele tem quantos anos você estava falando, Alexandre? 212 anos. Então, eu imagino que deve ter tido muita coisa errada no Banco do Brasil mesmo, né? Então, existem histórias que são histórias que realmente devem fazer sentido. Mas, hoje em dia, uma empresa que ela é super moderna, as pessoas são super bem treinadas, você tem um nível de escolarização das pessoas acima da maioria das empresas, até privadas, você tem um treinamento dentro, uma desigualdade de gênero, de cor, que é muito menor do que na iniciativa privada. Você tem, enfim, é uma empresa que tem muito, muito mérito, muitas qualidades, e a maior de todas é ser uma que está sob o controle da população. Apesar de ser uma empresa de economia mista, ela está sob o controle da população. Então, se você tem que lutar contra o sistema financeiro, você tem uma ferramenta. Agora, sem ter ferramenta, depender da boa vontade de banqueiro, meu amigo, é o seguinte, vai para a próxima, porque essa aí tu não ganha nunca mais. Deputado, eu deixo para o senhor fazer as considerações finais, agradecendo o Rita e Alexandre, e agradecendo demais a você, meu amigo. Já lhe chamo de amigo, porque você já é um amigo muito querido que eu tenho. Obrigado, Alexandre. Rapidinho, então, primeiro agradecer a Rita e o Alexandre, minha mais profunda solidariedade, e eu acrescento uma coisa que a Rita falou no final, mas reforçar. O banco, pessoal, ele é importante, inclusive para as cidades pequenas, para os pequenos agricultores. Você sabe, Eduardo, eu morei em Acari, no Rio Grande do Norte. As autoridades maiores eram o juiz,
o padre, o delegado de polícia e o gerente do Banco do Brasil. Então, esse banco é fundamental e são essas agências não lucrativas, entre aspas, que vão ser fechadas. E quando o banco é um banco estatal, embora é de economia mista, tem um papel social. Qual é o papel social? E aonde os grupos privados não vão, que é cuidar do agricultor familiar, do pequeno negócio, do pequeno comércio. Eu vou me encontrar amanhã às 15 horas com o nosso companheiro Belmiro, que vocês conhecem, que é o presidente do Sindicato dos Bancários aqui da região do ABC. Nós vamos tratar desse assunto, inclusive. E você, Eduardo, obrigado, irmão, pela oportunidade de estar aqui contigo. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Estou inteiramente à disposição na vida e no parlamento, representando a nossa classe trabalhadora, a nossa gente. Um abraço, gente!